Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Vamos lá, né, para mais uma aula e dando continuidade ao tema relacionado à arte brasileira, o que nós vimos, né? Quais foram os vídeos que o professor já mandou para vocês aí, que eu tenho postado. Nós vimos o Brasil do século XVIII, né, o Barroco, que marcou ali o século XVIII, depois o século XIX, que é marcado pela missão artística francesa, daí início do século XX, né, quando nós temos lá a Semana de Arte Moderna Brasileira, e nós vimos também os artistas que se destacaram, né, no pós-semana de 22. Então nós estamos vendo, né, todo o desenvolvimento aí da arte brasileira ao longo da linha do tempo, né? Se a gente for pensar aí, o que o professor está fazendo com vocês é observando a arte, né, partindo ali do século XVII, século XVIII, XIX, século XX. E agora nós estamos falando, né, das artes e dos artistas pós-semana de 22, né? Artistas que participaram e artistas que não participaram da semana, mas que eram, né, todos ali adeptos a este modernismo, né? Vale lembrar, mais uma vez, que a Semana de Arte Moderna Brasileira, a famosa Semana de 22, ela tinha como propósito apresentar para o Brasil aquilo que estava acontecendo de novo, né, nas artes, no mundo lá fora, mas nunca esquecendo de valorizar a nossa história, a nossa cultura, né, esse nacionalismo, certo? E o que o professor vai comentar com vocês? Sobre os artistas primitivos, sobre a arte primitiva, né? O que seria isso, tá, gente? Essa questão da arte primitiva. O que é primitivo? É aquilo que é simples, é aquilo que é feito por pessoas comuns, né? Por pessoas que não tiveram ou que não têm nenhum conhecimento artístico, nenhum, vamos dizer assim, embasamento teórico, né? São artistas que nunca frequentaram, então, ali uma escola, uma academia de arte. O artista primitivo, a arte primitiva, envolve aquela pessoa que ela é autodidata, né? Aquela pessoa que sozinha vai desenvolver ali a sua técnica, vai desenvolver o seu estilo, né? Encontrar ali o seu método de trabalho. Então envolve isso, certo, gente? O artista primitivo. Antes da Semana de Arte Moderna Brasileira, antes da Semana de 22, esse perfil de arte, de artista, não era valorizado, não era mesmo, né? Só depois, então, dessa semana, que esse perfil, que esse estilo ou esse artista, né, ele passou a ser valorizado, ele passou a ser reconhecido, né? Tanto é que hoje, quando você tem acesso às galerias de arte, né, aos museus, você encontra os trabalhos, você encontra esses artistas, né, que são de extrema importância para a nossa história, certo? Por quê? Porque o artista primitivo, ele valoriza a sua história, ele valoriza a sua cultura, tudo aquilo que está relacionado ao seu cotidiano, ao seu mundo, ao seu dia a dia, né? Isso é importante, né? E esse artista, por ele ser autodidata, ele vai buscar os seus recursos, as suas técnicas, certo? Ele vai desenvolver isso. O artista primitivo, né, muitas vezes, ele desenvolve essa atividade por uma necessidade que ele tem, né? E essa arte, né, esse indivíduo, ele
tem uma outra atividade, ele desenvolve uma outra atividade que não seja só esta ligada, relacionada à arte, certo? A arte primitiva, ela é muito, assim, vocês podem encontrar um outro termo relacionado à arte primitiva, que é a arte naif. Arte naif. O que é a arte naif? É essa ideia da arte primitiva, né? É uma arte simples, é uma arte ingênua, né? É feita por pessoas, por artistas autodidatas que sentem esta necessidade de expor aquilo que estão passando, aquilo que estão sentindo, né? Valoriza-se o nacionalismo, né? Aquela ideia que está ligado ali ao seu mundo, ao seu cotidiano, né? Então nós precisamos, é importante que nós venhamos a lembrar, né, destes artistas, desse trabalho que é fundamental, né, na nossa história, certo? Quando nós falamos dos artistas primitivos, gente, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de algum deles, né? Por exemplo, o professor selecionou alguns aqui, ó. Heitor dos Prazeres, né? Esse cara, ele é um ícone, né, da arte primitiva brasileira, né? Esse artista, gente, ele não atuou apenas na pintura, ele atuou na música, ele atuou na poesia. Então ele é o exemplo, né, desse artista autodidata, desse artista que busca representar aquilo que ele está passando, aquilo que ele está vivendo, o seu mundo, né, valorizar o nacionalismo por várias formas, né, seja pela pintura, pela música, pela poesia. Então ele é um grande personagem desse cenário brasileiro. Eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouquinho na forma como ele desenha. Vejam como ele desenha, vejam que os desenhos dele são desenhos muito simples, né? O traço, a linha, a forma, as cores, o cenário, o que ele está demonstrando. Por exemplo, essa pintura, né? Se nós analisarmos, ela tem a ver com essa questão do samba, né? Que é vamos dizer assim, um dos gêneros musicais que marca a história da música brasileira, né? Olha só, os vendedores ambulantes, né? Que retrata aí a nossa vida, né? O povo brasileiro, né? O trabalhador brasileiro buscando meios, buscando atividades, né? Variadas. Olha só, a infância, né? Vejam aqui as crianças soltando pipas, brincando com balão, brincando com peteca. Então você vê assim, a forma como ele desenha, a forma como ele pinta, gente, é de um jeito muito simples, tá? Essa questão dele se preocupar com os padrões estéticos, gente, isso não é característico, tá, da arte primitiva. Olha só, de novo relacionado ao samba, relacionado ao que, né? Qual é o tipo de dança que nós conhecemos que tem como característica o uso da sombrinha, né? É o frevo. Então, assim, ele prioriza muito isso porque ele era um grande músico, né? Além de pintor, o Heitor dos Prazeres, ele prezava muito pela música. Olha só. Tá? Então, isso é o artista primitivo, né? É o artista autodidata. É aquele cara que busca ali os seus métodos, as suas técnicas. Uma outra artista também muito importante, gente, é a Djanira, né? Assim como o Heitor dos Prazeres, ela vai registrar o cotidiano, né, do povo brasileiro, daquele século XX, né? A forma como ela desenha, a forma como ela pinta, vocês vão perceber, também é
muito simples, né? A ponto de você falar, professor, até eu consigo desenvolver isso, né? Vale lembrar, gente, que esses artistas, eles sentem esta necessidade, né, de se expressar, tá? Muitas vezes, quando você lê aí, quando a gente lê os livros e tal, muitas vezes os historiadores contam, né, eles apresentam para nós que esses artistas primitivos, esse artista autodidata, o artista naif, ele tem outras atividades, ele pode desenvolver uma outra atividade profissional, mas ele sente, né, esta necessidade de expor aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está passando. Olha só, vejam que os trabalhos da Djanira seguem o mesmo perfil do Heitor dos Prazeres, né? O traço, a linha, a forma, as cores. Não tem, gente, aquele compromisso, né? Aquele padrão estético ou aquela intenção em cuidar com a técnica, o estilo. Não, né? Uma coisa que é marcante do artista primitivo, do artista naif, é ele valorizar, né, a sua história, a sua cultura. E depois, por último, o mestre Vitalino, né? É muito legal a forma como ele trabalha. Por quê? Porque vejam isso daqui, ó, ele trabalha com esculturas feitas em argila, né? Aqui ele está representando os retirantes. Aí vale a gente voltar um pouquinho, né, nesse tema. Quem trabalhou com temas como os retirantes? Cândido Portinari, que o professor já mandou para vocês num outro vídeo, a Tarsila do Amaral, certo? Então, é um tema muito abordado. E uma curiosidade sobre o artista primitivo, o artista autodidata, ele é um artista que ele vai desenvolver a técnica, o método, de acordo com aquilo que ele tem acesso. Por exemplo, o mestre Vitalino, por que será que ele trabalha com estas pequenas esculturas, né, feitas em argila? Porque provavelmente é o material que ele encontra com abundância, né, na região onde ele vive. Então o artista primitivo, ele tem esse perfil de usar, né, vamos dizer assim, os materiais que ele consegue ter acesso com facilidade, certo? Então isso é a arte primitiva, isso é a arte naif. Professor, espero que vocês tenham entendido, porque agora nós vamos começar a ver a arte contemporânea, né? Nós vamos entrar nessa arte contemporânea, que é mais a atualidade, envolvendo artistas ali como Manabu Mabe, Tomi Otaki, Lygia Clark, Hélio Oiticica, a Beatriz Milhazes, né? Franz Weismann, Sérgio Camargo. Então o professor vai estar trazendo, né, essa arte contemporânea para vocês nos próximos vídeos, ok, gente? Então é isso, mais uma vez, obrigado por vocês estarem acompanhando aí essa linha do tempo, né, da arte brasileira.